Olá, meus amigos! Mais uma vez aqui o professor César Bodão, hoje para falarmos sobre a escola e a pluralidade cultural. O que é pluralidade cultural? Pluralidade cultural diz respeito à diversidade de cultura que nós temos. Então, vale ressaltar o seguinte: quais são as culturas que envolvem a nossa sociedade? Quais são as culturas que estão envolvidas na formação da nossa sociedade, na formação cultural da nossa sociedade? Quais são as culturas envolvidas na diversidade cultural que nós temos no Brasil? Então é isso que nós vamos ver aqui quando a gente fala a escola e a pluralidade cultural. Eu disse pluralidade cultural, né? Pluralidade cultural. Então quais são as características da pluralidade cultural e o que a escola tem a ver com isso? Como que a escola lida com a pluralidade cultural? Com as questões de raça, religião, culturas diferentes. Como é que eu faço isso para trabalhar esse tema na escola? Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento, presta atenção, diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais. Ou seja, na escola, o que vai acontecer hoje é não valorizar apenas um tipo de cultura, a valorizar apenas uma característica cultural, mas sim mostrar todas que possíveis, todas que correspondem ao universo da escola e valorizar isso. Seja essas oriundas da Europa, da África, da Ásia, do próprio Brasil, da cultura indígena, todas essas devem ser valorizadas na escola, independente do meu gosto pessoal, tá? Então, respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais de diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, as desigualdades socioeconômicas e a crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira. Por exemplo, hoje nós falamos muito, e isso pode ser um tema da sua redação, nós falamos muito de comunidades LGBTs. Isso é muito comum hoje. Isso deve ser tratado na escola se aparecer esse tema, tá? Eu não preciso necessariamente tratar isso na escola porque eu quero. Eu posso até tratar, posso até levantar o assunto. Mas, se aparecer isso na escola, e na escola nós vamos ter cada vez mais, por influência de N fatores, televisão, porque é moda, nós vamos ter na escola pessoas que vão levantar esse tema e até pessoas que vão participar dos movimentos. Então, eu preciso trabalhar isso. Olha que tema delicado para ser trabalhado. Por quê? Porque eu vou ter resistência de setores religiosos, eu vou ter resistência dos próprios professores, eu vou ter resistência da escola, então eu preciso trabalhar. Agora, isso, segundo esta perspectiva, deve sim ser trabalhado. Uma outra coisa é a religião. Quando nós falamos de religião, nós não podemos escolher uma religião e trabalhá-la somente. Nós precisamos trabalhar a questão da religião na perspectiva da pluralidade cultural. Então, mostrar para o aluno que não existe somente uma religião e que esta religião que existe não é apenas cristã. Ela pode ser de origem asiática, como o budismo, pode ser de origem africana, como as religiões afro, podem ser outras religiões que não sejam só dessas aí. Eu posso mostrar e posso, inclusive, falar que todas elas fazem parte de universos culturais diferentes, por isso que são diferentes. E não posso escolher uma como verdadeira, eu como professor. Claro que o professor tem as suas opiniões pessoais, tem a sua religião, mas ele não pode, dentro desta perspectiva, valorizar apenas uma. Então, ele tem que valorizar características étnicas e culturais no geral, mostrar para o aluno e deixar para que ele escolha a que melhor lhe convier. Tá bom? Bom, então olha lá. Para viver democraticamente em uma sociedade plural, é preciso respeitar os diferentes grupos e culturas que há
constituem. Então eu preciso respeitar. Esta palavra aqui é muito importante. O respeito. Porque o que nós vemos em todas as perspectivas é justamente o desrespeito. O desrespeito à cultura do outro. O desrespeito à fala do outro. Então isso envolve uma gama de coisas que eu preciso respeitar. Então, quando nós falamos de determinadas maneiras, é porque esse jeito de falar que nós temos foi oriundo de um processo cultural, de um processo de aquisição da linguagem relacionado a uma série de elementos que vêm no bojo do meu nascimento, da minha convivência com o outro. Tá? Então, se isto é diferente daquilo que eu estou acostumado, tá? Ou àquilo que eu estou acostumado, eu vou achar estranho. E aí o processo de discriminação é muito grande, às vezes, porque eu falo diferente, porque eu tenho um sotaque diferente. Tá? Então, fazer com que se respeite isso é você também entender uma série de outras questões relacionadas à cultura, à diversidade. Tá? Então, uma das palavras principais, um dos termos principais é preciso respeitar os diferentes grupos. Então, a sociedade brasileira é formada não só por diferentes etnias, origens diferentes, como também por imigrantes de diferentes países. Então, no Brasil, nós temos uma imensidade de imigrantes da África, da Ásia, do Oriente Médio, tá? Da Europa, principalmente, beleza? E indígenas. Nós temos uma variedade cultural muito grande. Como eu disse na outra aula aqui, se o Hitler estivesse vivo hoje, soltava uma bomba atômica no Brasil. Porque no Brasil, uma raça pura é impossível. Para você conseguir uma raça pura aqui, você tem que fazer milhões e milhões e milhões de transformações genéticas para você conseguir uma raça pura no Brasil. Então, o Hitler, quando fala em Brasil, se retorce no túmulo, tá? Bom, vamos lá. Outra coisa, ó. Além disso, preste atenção, as migrações, aqui nós temos que saber os conceitos de imigração, emigração e migração, tá? Então, imigrar, lembra de importar. Imigrar é sair, quem sai de outro país e vem para o nosso. O conceito de emigrar, de exportar, o que é exportar? Quando eu vendo o produto do Brasil. Então, emigrar é quando você sai do Brasil para um outro país. Os emigrantes que vão para os Estados Unidos, para a Europa, para a França, principalmente para a Espanha e Portugal, são emigrantes. Imigrante é aquele que sai de uma região do Brasil para outra região do próprio Brasil. Não sai do país, mas de dentro do Brasil. Então, quando a gente fala, as migrações colocam em contato grupos diferentes. Sabe-se que as regiões brasileiras têm características culturais bastante diversas e que a convivência entre grupos diferenciados nos planos social e cultural muitas vezes é marcada pelo preconceito e pela discriminação. Quando o nordestino sai do Nordeste para ir para o Sudeste, ele sofre, sim, discriminação. Tá? Quando um processo contrário, às vezes, é quando um grupo sai de um local que tenha características mais fortes cultural e vem para o que tem características menos fortes. Esse grupo, ele pratica o preconceito com os locais. Tá? Então, é preciso que vocês percebam que quando eu falo de diferença cultural, quando eu falo de diversidade cultural, impõe-se aí a questão do respeito e da aceitação da cultura do outro como uma cultura diferente da minha, mas que também é legítima. Tá? Isso na sociedade é difícil, porque algumas culturas são tão arraigadas, são tão enraizadas, que elas não aceitam o outro, não aceitam o diferente daquilo. Isso tem a ver com uma questão educacional. Por isso é que na escola nós necessitamos ter esta discussão para que o aluno, desde terna idade, ou tenra idade, não terna, é tenra idade, ele consiga aceitar o outro, aceitar a cultura diferente,
conviver com isso, tá? Beleza? Conviver com isso. E aí consiga ter uma harmonia social maior, cresça como pessoa, tá certo? É só assim que nós podemos entender como as culturas funcionam. Isso em outros países é muito forte. Vocês vejam, por exemplo, no Japão, quando os japoneses vêm para cá, eles podem até não gostar de algumas coisas, mas eles observam, analisam quando os europeus vêm. E quando muitos brasileiros também vão para fora, eles aprendem que a cultura diferente é uma coisa própria do relacionamento, da interação do ser humano dali com as questões locais, com o mundo, com o outro, etc. Tá? Então, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com saúde, tem a ver com alimentação, tem a ver com sistema de vida, tem a ver com tudo. Muitas vezes um sistema, uma cultura, ela serve para uma determinada região, mas para a minha não serve, porque eu estou adaptado diferentemente de outra maneira. E aí o que acontece? Eu posso sofrer problemas, inclusive de saúde, por conta de fazer determinadas coisas que não estão no meu rol de coisas, rol cultural, de coisas que eu pratico diariamente, tá? Então vou dar um exemplo, por exemplo, de comida. Se você for no Camboja, vai haver certamente na rua uma pessoa com uma fieira. De quê? De peixe? Não. De quê? De caranguejo? Também não. De aranhas. Aranhas caranguejeiras. E vão lhe oferecer uma perninha da aranha para que você prove e depois compre. É como se fosse aqui no Brasil um pedaço de queijo. Você dá um pedaço de queijo para a pessoa provar, para ver se ela vai comprar. Lá é aranha. Tira a perninha da aranha, que ele já cozinhou, que ele já fritou, que ele não sei o que ele fez, e dá para você comer. E aí você prova para ver se é gostoso ou não. Tá? Isso, culturalmente, para nós é uma coisa horrenda. Principalmente para mim, que eu não gosto de aranha de jeito nenhum. Né? O animalzinho lá é terrível para mim. Terrível. Sou aracnófobo. Tá? Bom, o grande desafio da escola, então, é reconhecer a diversidade como parte inseparável da identidade nacional e dar a conhecer a riqueza representada por essa diversidade. Então, o que eu estou falando? O desafio da escola é tentar mostrar com que o aluno reconheça que existe uma diversidade cultural muito grande no Brasil e que essa diversidade deve ser respeitada. E, principalmente, que ela compõe o patrimônio sociocultural brasileiro. Presta atenção, ó, compõe o patrimônio sociocultural brasileiro. A nossa identidade nacional é formada pela diversidade, pela união de povos diferentes, pelo índio, pelo negro, pelo europeu, tá? E nessa união surge o povo brasileiro. O povo brasileiro é caboclo, é branco, é pardo. O povo brasileiro é mameluco, né? Na região de Cuiabá nós temos muito mamelucos, certo? A união do negro com o índio, certo? Nós temos muito isso forte na nossa característica, na nossa dança, na nossa comida, na nossa característica física, tá? Somos um povo forte, um povo de cor escura, certo? Por quê? Porque essa característica do nosso povo, da nossa região, isso é isso que forma a identidade nacional. Um país do tamanho do nosso, ele foi formado dessa maneira. E como nós somos um país jovem ainda, estamos engatinhando na perspectiva sociocultural e de entendimento de como a nossa sociedade ela foi formada, tá? Isso gera um preconceito desgramado em outros países. Então, jogadores da Argentina que têm uma influência europeia maior do que a nossa, tá? E um preconceito também maior que o nosso, normalmente chamam os jogadores brasileiros de macacos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira.
Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolada de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá